Vamos voltar, galera? Estamos atrasadinhos já, né? Estamos atrasadinho um pouquinho, né? Ah, estamos na hora. Vamos voltar, MLEs. Zula, comigo, por favor. 1, 2, 3, por favor. Obrigado. 1, 2, 3, por favor. Obrigado. E aí, gostaram da dinâmica? Perguntei, mas ainda tinha grupo fazendo. Foi nutritivo? Sério? Esclareceu algumas coisas? Ajudou? Ah, tá. Depois eu penso nisso com carinho. Não, né? Oi? Aí, tá vendo? Maravilhoso. De graça, ainda por cima, consultoria, 30 mil pra cima, hein, amigo? É de graça, né? Eu falei, de graça eu pago o e-mail aí. Eu adorei essa coisa de você. Tá parecendo carioca você, hein? Né? A consultora é uma delícia. É fácil. O dos outros é mais fácil, né? Mas é. Eu queria só falar com vocês rapidamente antes da gente voltar. A gente teve um probleminha, um conflito com data aqui em relação ao nosso encontro de dezembro. E eu queria saber, Cris, Bruno, se alguém já comprou passagem ou se a gente já comprou. Mais alguém? Então, se a gente mudar para o dia 6 e resolver a Cris, pode ser, Cris? Dia 6 para você? Se a gente resolver a passagem, é tranquilo, dia 6? Para todo mundo, dia 6? Paulo, não? Viagem? Tá. O Paulo, Luciano, a Cris, a passagem é tranquilo. Paulo, Luciano, a gente vai conversar então para decidir o que a gente faz, tá bom? Só para alinhar que foi um conflito, mas a gente vai resolver. Vai ser que dia? Dia 6? A ideia é dia 6, mas eu vou conversar com vocês. É um sábado anterior. É um sábado. Em vez de 13, 6. Tava bom o almoço? Estava bom o almoço? Hã? Gostoso? Bom papo? Conversa boa? Vamos. O bolo estava muito bom, né? O aniversariante também. Aliás, meus parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quem mais? Aqui. Parabéns. Quem mais? Serjão, pô, Serjão. Isso aí. Vamos à largada. Para não cair no 13. Isso aí. Era 13 de dezembro? 13 de dezembro. Bom. Vamos dar largada na segunda parte do dia, todos alimentados, com vinho tomado. Agora o bicho vai pegar, né? E eu vou apresentar para vocês nosso próximo convidado. Não está andando. Que coisa, cara. Andou. Vou contar para vocês a minha história com o David Agape. Eu não o conheci pessoalmente hoje. A gente só se conversava por WhatsApp. E eu estou tentando há uns 2 anos trazer ele para o Leadercast, né? Mas nada a ver com o trabalho que ele está fazendo agora. É a coisa muito anterior, da época da Covid e tudo mais. Eu vi o trabalho dele investigativo, vi uns negócios bem legais. Falei, preciso trazer esse cara aqui. E a gente ensaiou, acho que 3 vezes. Meio marcar, tô subindo para São Paulo. E não dava certo. Dessa vez, depois que estourou o lance todo lá da Lava Toga 2, eu falei, agora ele não escapa, né? Mandei a mensagem para ele, dessa vez eu topo, então conseguimos trazê-lo. O David Agape, jornalista com passagem por grandes veículos como Portal Metrópolis, Gazeta do Povo, Revista Oeste, finalista de prêmios internacionais de jornalismo, além de ser coautor do Twitter Files Brasil. E da checagem do Radiolão. Então, ele é um jornalista investigativo daqueles de capa preta, sabe? Que vai fundo mesmo e quando mostra não tem como brigar. Ele traz a informação muito bem investigada e está envolvido agora numa bomba sem tamanho, que eu não sei como é que ele não está andando com segurança, cara. Está muito soltinho por aí, né? Eu convidei, ele vai bater um papo conosco aqui, espero que vocês aproveitem. David Agape. Deixa eu botar aqui. Olá, senhores. Estou meio alcoolizado. Então, vocês me desculpem aí. E já tenho um problema seríssimo com memória. Minha memória é horrorosa.
Às vezes eu converso com o Kim Paim. Kim Paim é uma enciclopédia, né? A gente fica 3, 4 horas conversando e ele lembrando, não, porque o fulano em tal data, eu tipo... Eu já esqueci tudo que ele falou. Bom, pessoal, vamos lá. Essa apresentação que eu trouxe aqui, isso eu vou fazer... Sou um cara muito democrático. Vou fazer uma votação aqui. Ver o que vocês querem. Eu elaborei uma apresentação sobre a situação no Brasil. A gente tem um evento anual que nós fazemos em Londres, vários jornalistas investigativos, ativistas de direitos humanos do mundo inteiro, e eu tive o privilégio de representar o Brasil por 2 edições, teve mais uma edição esse ano. Eu fiz essa apresentação, o pessoal adorou lá fora, porque eu não apenas mostrei o panorama brasileiro, eu fiz um estudo de caso que serve para outros países. É meio chato, mas é interessante. E é meio pesado. Eu vi que o pessoal almoçou, tá meio down agora, né? Vontade de deitar numa rede e tal. Eu também tô assim. Tô quase fazendo isso. Eu só não vou fazer isso porque senão o Luciano me bate. E uma outra opção que nós temos é eu contar um pouquinho, fazer mais ou menos o que Obrigado, Luciano. O que o Renato fez, mas com alguns bastidores, algumas informações, aproveitando que eu estou alcoolizado, vou acabar falando demais. Inclusive, a senhora está gravando? Isso vai ficar guardado? Mas é só para ressaltar aqui que, por sinal, é chamado de grupo de honra e confiança. David, nada daqui vai para a internet. Tá, perfeito. Então vamos fazer... Então o que vocês preferem? Que eu detalhe o estudo que eu fiz sobre juristocracia, e aí eu conto um pouquinho de bastidores conforme a gente for andando, ou eu conto um pouquinho da minha história, ou eu faço tudo? Pesado. Tá, vamos fazer tudo então, beleza. Então vou me apresentar para vocês, eu sou o David Agape, jornalista investigativo, blá blá blá, e eu entrei nessa por um acaso. A gente estava sentado na mesa ali, estava conversando com o pessoal, contando um pouquinho da minha história. Eu não sou formado em jornalismo, eu nunca quis ser jornalista, na realidade, a única coisa que eu não queria ser era jornalista. Meu pai é jornalista, e eu não queria ser igual meu pai nem meu avô. Então, meu avô também era jornalista, trabalhava na Folha de São Paulo. Nunca o conheci. Piscina. Hã? Piscina, né? Piscina. E eu fui policial por muitos anos, penal. Sou arquiteto, urbanista. E eu lembro quando... Pois é. Um monte de coisa. Sou programador e tal. Quando a minha filha nasceu, isso foi meados de 2015, eu tive minha epifania. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu país, alguma coisa. E fiz, então, vestibular, fiz um teste vocacional, e o teste deu 2 resultados, ou jornalismo ou arquitetura. Falei, não, jornalismo, Deus me livre, né? Vou ser arquiteto. Quando eu estava terminando a faculdade de arquitetura, então eu acabei entrando sem querer no universo do jornalismo, eu gostava muito de investigar. Eu montei um blog junto com uma amiga, que inclusive faleceu já, ano retrasado, faleceu de câncer. E era basicamente uma agência de checagem da imprensa. E a gente publicou algumas e tal, e uma das histórias viralizou, foi a história da Sabrina Bittencourt. Quem aqui conhece Sabrina Bittencourt? João de Deus. Pois é. A Sabrina dizia que tinha denunciado o João de Deus e tal, tinha participado do programa Bial, ela ficou muito famosa. Bom, ela dizia que eu estava colocando ela em risco de vida. Eu nem conhecia essa mulher, não sabia sobre ela. E ela supostamente se suicidou. E muitas pessoas começaram a me atacar, dizendo que eu tinha matado a Sabrina. Na época eu estava com a minha perna quebrada, eu estava de cama. E aí eu publiquei uma matéria, uma reportagem, investiguei, descobri um monte de mentiras sobre a história da vida da Sabrina. Por essa história eu fui conhecer o Bial se interessou, gostou pra caramba. E a partir dessa história eu fui trabalhar no portal Metrópolis. Só para lembrando, a Sabrina tá viva, tá na Europa escondida. Mas isso, a imprensa toda na época acreditou que ela tinha se matado, tal. Mas ela nunca se matou. Uma mentirosa, só uma das centenas de mentiras que ela contou ao longo da vida dela. Isso não torna, obviamente, o João de Deus menos abusador do que ele é. Não, é que, na realidade, ela aumentou a história, tá? E criou uma fantasia que não existia. E aí, desde essa época, eu conto histórias que a imprensa não quer contar.
Então, o meu foco não é disputar diretamente com a imprensa, não é ser um veículo de imprensa, um jornal, é contar histórias que ninguém está contando, seja porque tem medo, ou seja porque não tem capacidade técnica. E aí surge, então, a investigação. Eu trabalhei na Gazeta do Povo, trabalhei na Revista Oeste, trabalhei no Portal Metrópolis, fiz algumas consultorias para Brasil Paralelo e trabalhei em outros veículos menores. Sempre, tanto da Gazeta do Povo quanto da Revista Oeste, eu saí meio convidado a me retirar, porque eu fazia críticas internas. Eu dizia, vocês não estão fazendo jornalismo, vocês estão fazendo coluna de opinião. Eu não vejo problema nenhum, coluna de opinião. Constantino, Fius, eu gosto muito desses caras. Só que a coluna de opinião, na minha opinião, é a cereja do bolo. A massa do bolo é mais importante do que a cereja. A estrutura de uma casa é muito mais importante que o acabamento. E para mim, a coluna de opinião é o acabamento, é a cerejinha do bolo. Mas o jornalismo, a investigação, é a raiz do jornalismo. E eles não estão fazendo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque é cômodo. Eles estão ganhando muito dinheiro só com a coluna de opinião. E a coluna de opinião é fácil. É só você escrever o seguinte: eu acho que. Aí lá. Eu acho que. E essa é uma coluna de opinião. Agora, uma reportagem investigativa, você não só tem que dar a sua opinião, você tem que... Aliás, você não tem que dar a sua opinião, você tem que investigar, apresentar fatos, entrevistar pessoas, descobrir coisas, e sempre, que é o grande desafio do jornalismo investigativo, tirar o coelho dentro da cartola, sendo que esse coelho não existe. Então, toda reportagem é o início de algo novo e você tem que se virar nos 30 para criar algo de onde não existe nada. Como já dizia no interior, tirar leite de boi. Já fez isso? Então, criei então o site A Investigação, vindo dessa minha... eu sou fanático por investigação. Eu sou, assim, é minha grande paixão, eu amo fazer isso. E eu não ligo se as pessoas leem meu site, não ligo de verdade. O meu foco é descobrir coisas e aí eu revelo as coisas que eu descobri, basicamente. Então quem me segue, quem apoia meu trabalho, quem assina meu site, ele pode ter certeza que eu não estou escrevendo para ele, eu estou escrevendo para mim primeiro. Porque eu estou procurando coisas que a imprensa não está contando. Então radiolão, nada disso ia sair na imprensa. Então a gente faz um trabalho único, com foco na verdade e na descobrir os fatos. Eu concorri a alguns prêmios internacionais, mas isso é besteira. E... fiz algumas histórias calientes. São centenas de histórias já ao longo desses anos. Bom, esse é o estudo que eu preparei, então eu explico que as pessoas que vivem hoje no Brasil não sabem o regime que elas vivem. Geralmente, quando você está na Idade Média, por exemplo, ninguém falava, estamos aqui na Idade Média. Né? Ou no Iluminismo, estamos aqui no Iluminismo. Não, isso surge depois. Né? Então, quando você está vivendo aquele momento, geralmente o regime não tem nome. E o nosso regime, podemos dizer que já está nomeado. Mas isso não é falado muito. Nós vivemos hoje numa juristocracia. Tá? Geralmente, vamos falar, o que é uma juristocracia? Então, um regime que juízes não eleitos, especialmente a Suprema Corte, assumem poder decisivo sobre grandes questões políticas públicas, sobrepondo-se à vontade das instituições eleitas. Então, é uma ditatoga, por assim dizer, né? Perdão, é o vinho. Então, o Brasil foi evoluindo ao longo dos anos para uma juristocracia, e um dos grandes erros de instituições internacionais de direitos humanos é analisar o Brasil com base no que já se sabe sobre ditaduras ao longo da história. Então, é um grande líder, geralmente do executivo, é um poder militar que domina pela força. No Brasil não é assim. Então eles olham para o Brasil procurando aquela outra ditadura. Eles falam, não, o Brasil não é uma ditadura não, pô. O Brasil tem eleição. Então, só que eles não olham procurando uma juristocracia. Então eles comparam laranjas com maçãs. Você já conhece essa história, né? Laranja com maçãs. Então, eu vou acelerar porque tem bastante coisa. Então eu vou acelerar aqui para a gente não perder tempo. Tá? E um outro conceito importante é o lawfare.
essa é a principal ferramenta da juristocracia. Então eles utilizam a lei como arma contra os seus inimigos, para perseguir e para deslegitimar os inimigos, tá? Inicialmente aplicado em conflitos militares, depois isso se expandiu para uma análise de questões políticas. E o mais importante do lawfare é que ele esconde, ele disfarça a repressão com uma aparência de legalidade. Então, novamente, quando as instituições internacionais olham para o Brasil e falam, não, o Brasil não é uma ditadura, o Brasil é uma democracia, porque existem leis, existe uma corte superior que está julgando essas leis, mas é uma repressão que está disfarçada. Então, eu fiz um passo a passo de como criar uma juristocracia. Eu peço que vocês não façam isso em casa, porque é perigoso. Tá? Então, eu vou falar bem rápido os objetivos de cada etapa. A primeira etapa é a criação de um inimigo. Esse inimigo pode ser pessoas, pode ser um movimento político, pode ser uma ideia. Então, pode ser. De certa forma, sim. A Rússia utilizou isso muito na ascensão do Vladimir Putin. Os outros países, né? No caso brasileiro, o objetivo principal é justificar a criação desse estado de exceção. É uma justificativa inicial, né? Então, existe esse termo que eu criei, que é o consenso da censura. Porque eu vi uma lacuna, eu vi muitos estudos, não sei se vocês assistiram o documentário God Complex, da Brasil Paralelo, todo mundo assistiu? Recomendo que assistam, tem um pouquinho dos meus estudos lá. Ficou um pouquinho incompleto, até porque eles têm um tempo limitado, né, do documentário, precisa dramatizar e tal, mas já dá para dar uma noção. Tá? O God Complex é interessante. Tá? E puxa um pouquinho dos nossos estudos do complexo da censura. O que é o consenso da censura? Em determinado momento da história, criou-se um consenso acadêmico, cultural, intelectual, de que era preciso moderar o conteúdo, que era preciso moderar, em especial na internet. Tá? Isso culminou a virada de página, aí, a grande turning point, por assim dizer, foi a eleição de Donald Trump em 2016. E esse consenso da censura, então, foi sendo estabelecido dentro das universidades e dentro das redes de inteligência, tá? Americanas, dos Estados Unidos, utilizando o aparato do complexo industrial militar, da indústria de inteligência e tudo mais. O pânico moral é um conceito criado por um estudioso, um intelectual britânico, chamado Stanley Cohen, que diz que você cria também um inimigo, mas ele chama de devil folks, né? Você demoniza certas pessoas e práticas. E você cria um certo pânico por trás disso. Isso a gente viu, para quem gosta de RPG, nos anos 80, 90, tinha um pânico moral por trás disso, né? O pessoal falava, o RPG é do Satanás, então você vai ler essas cartas, você vai pegar fogo. E aí algumas pessoas morreram nos Estados Unidos, né? Foram assassinadas dizendo que eles eram satanistas. A gente viu, inclusive, no Guarujá, aquela senhora que foi acusada de ser bruxa e foi linchada pela população, vocês lembram disso? Pânico moral. A esquerda acusava o Bolsonaro de fazer pânico moral ao longo dos anos. E eu tenho mostrado que agora quem utiliza pânico moral, e muito, é a própria esquerda, é o próprio complexo da censura, dizendo, olha, inclusive é um dos pânicos morais clássicos, né? Isso não é novo, mas a sua piada mata gays todo dia. A sua piadinha mata gays. Eu falo, caramba, tô matando gays, né? É igual aquele negócio do Chaves, né? Toda vez que o Chaves respira, um chinês morre. Aí o Chaves prende a respiração, né? Tem aquela história também de que os mass shootings eram produto dos videogames, né? Qual? Os assassinatos em massa eram produto da geração Sim. dos videogames. Exato. Também utilização de pânico moral. E hoje, então, eles usam o pânico moral para justificar a censura na internet, tá? Então, o direito penal do inimigo é um conceito jurídico de que as pessoas não têm mais direitos de cidadão, então essas pessoas não têm mais o direito de todo mundo, que é o que eles usam hoje, dizendo, olha, ele é o 8 de janeiro, né? Ele é golpista. Isso aí pode ser preso. Não, mas a prisão dele foi legal. Não, mas ele é golpista. Golpista não tem que ter... que é o que o próprio Alexandre de Moraes falou. Ele desumaniza a pessoa. O próprio Alexandre de Moraes, quando ele falava sobre as prisões do 8 de janeiro, ele falava assim, não, mas não é um parque de diversões.
É uma prisão. Vocês não têm que ter direitos lá dentro, não. E se fosse qualquer outro momento, o cara fala assim, peraí, como assim? O cara está preso, mas a gente não tem crime, não tem pena de tortura no Brasil, não temos pena de morte no Brasil. Mas é legitimado pelo direito penal do inimigo. Vamos seguir, rapidão. Então, é criada uma manipulação jurídica, a lei, ela segue a agenda do tribunal, ele manipula a lei, ele reinterpreta a lei, ele legisla, eles criam leis. Então, esse é o segundo passo. Vamos seguir. Tudo é judicializado. Então, eles não seguem o devido processo. Eles continuam manipulando a lei, mas isso avança nesse estado de que o ministro é o juiz, a vítima e o acusador. Então, tudo é judicializado e usado para perseguição. Tá? Isso aqui é importante. Peraí, desculpa. Essa ausência de instâncias revisoras é importantíssimo. Porque você pega, por exemplo, a prisão do Lula, ele foi julgado pelo Sérgio Moro, depois veio o TRF4, confirmou a prisão e mandou o Lula para a prisão, depois foi para o Supremo e fez a revisão. Hoje não tem mais esse órgão revisor. Inclusive, a habeas corpus, por exemplo, advogados não podem apresentar habeas corpus para outro juiz, outro ministro, no caso. Então, o Alexandre de Moraes determina a prisão. O advogado entra com habeas corpus. Ele não pode entrar nem para o colegiado, para a turma, e nem para outro ministro. Ele tem que ir para o próprio Moraes. Mas como que ele vai apresentar o habeas corpus para o próprio ministro que determinou a prisão? Ele sempre nega. Não é nem revisão frágil, é revisão zero, né? Ele disse, né, que teve 700 recursos, ele pegou tudo. E aí, uma coisa que ele faz muito também é a prisão por impacto, né? Então, não é nem pelo crime, é para dar exemplo. Então, tem duas pessoas que cometeram o mesmo crime, supostamente. Ele vai prender esse, que tem 1 milhão de seguidores. Aquele que tem 20, ele não prende. Mas é para gerar impacto. É lógico que teve casos, aí a gente pode citar aí de pessoas com poucos seguidores presos, mas a gente segue. A censura em massa é só uma das partes. Então, quando a gente fala de complexo industrial da censura, muita gente fala assim, mas não é só sobre censura. Eu falo, meu querido, vai ler o que a gente já publicou. Não é só sobre censura. Censura é uma parte. Toda ditadura tem censura. Toda ditadura vai ter censura. E a censura é uma ferramenta para calar os opositores. Tá? Só uma das várias ferramentas utilizadas. Então, são os tipos de censura, bloqueio de conta, censura prévia, shadow ban, aplicado, que é determinado pelo TSE e pelo STF. Tá? Ou seja, o shadow ban, ele corta o seu alcance. Autocensura deixa eu voltar. Autocensura é quando você próprio, por causa do medo, acaba não falando de certos assuntos. Se me engano, o próprio Renato está falando isso, né? Vários veículos. Quando eu fiz Radiolão, por exemplo, levei para o Brasil Paralelo e eles falaram, Deide, estamos com medo. E aí quem sou eu, né? Vamos lá. Vigilância e extração de dados, que é o que eu tenho falado muito nessa última temporada. A gente fala de temporadas lá do nosso site de investigação. Nós publiquei um longo relatório, mostrando que há uma campanha em massa de busca de informação da população. Por quê? Informação é poder. Quando você tem informações, você pode tomar decisões. Então, o ministro ele precisa de um grande volume de informações para ele tomar as melhores decisões possíveis para ele poder se perpetuar nesse poder. Então, o objetivo é monitorar a dissidência e intimidar a população. E eles usam essas informações para processos judiciais. Então, assim, Phishing Expedition, ele diz que está procurando uma coisa, mas ele quer outra, ele quer o celular, e eles usam depois aquela informação nos bastidores. É uma sujeirada. Tá? Então, são várias maneiras de buscar informação. Desculpa, passou rápido ali. Sim. Criação de forças policiais secretas, você tem um exemplo? Sim, o próprio Alexandre de Moraes criou um serviço secreto dentro do TSE nas eleições. Alguns órgãos de polícia estavam respondendo diretamente a ele. O Tagliaferro participava desse grupo também. Tá? Por quê? Ele queria informações privilegiadas sem precisar consultar a BIM, porque ele dizia que a BIM não era confiável. A BIM hoje, ela tem órgãos revisores,
tá? Ela tem todo um sistema, ainda que seja falho, mas existem meios de você fiscalizar a BIM. Esse órgão aqui, que atuou na eleição e que não foi encerrado, tá? Ele continua ativo, mesmo que não esteja funcionando, mas legalmente está ativo. Respondia diretamente ao Alexandre de Moraes. Não tinha ninguém que fiscalizasse. E falta um pouquinho também de vontade dos políticos de pedir esclarecimentos disso aí. Teve a 8 de janeiro, aquela investigação que a gente publicou na Vaza Toga 2, né, que eles criaram também um grupo paralelo dentro do TSE para investigar os presos do 8 de janeiro, é uma força policial também, secreta, que tinha acesso a informações sensíveis à população, né, da carteira de habilitação, o RENAC, do GEST-BI, que era do TSE, e eles coletavam fotos, enfim, tudo isso aí está na mão deles. Na hora que ele precisar... Fora do processo jurídico normal. Totalmente fora. Coerção econômica. Então, a ideia é impor o sufocamento financeiro. Então, são multas exorbitantes, às vezes humilhantes, que é aquela a gente viu agora ontem, foi ontem, né, que foi condenado o Carlos Rocha do Instituto Voto Legal. Então, o caso do Instituto Voto Legal é interessante porque ele traz um pouco de cada uma dessas coisas que a gente tem falado aqui. Basicamente, é um instituto que foi contratado pelo PL, o Partido do Bolsonaro, para auditar supostas ou possíveis falhas nas urnas, ou eles chamam de desconformidades, né? Um título mais técnico. E esse Carlos Rocha apresentou um relatório e, por causa disso, ele foi condenado agora por tentativa de golpe de Estado. Então, é um professor, um cientista que estuda urnas eletrônicas há mais de 20 anos, desde que foi instalada a urna eletrônica no Brasil, e por causa de um relatório técnico, científico, que ele foi contratado para fazer, ele vai ser preso. Tá? Isso é aquele negócio do exemplo que você E aí, da multa. Quem vai querer fazer um laudo sobre esse tipo de assunto no futuro? Não, acabou. Cadê o Diego Aranha? Diego Aranha é um professor, se não me engano, da Unicamp, que estudava isso, falava sobre esse assunto. Ele simplesmente falou, não vou falar mais sobre isso, e foi embora do Brasil. Está na Europa. Não fala mais, fechou as redes sociais e caramba. Ele não quer mais falar sobre o assunto por medo. Tá? Então, multas exorbitantes, congelamento de conta bancária, desmonetização, que eles fizeram com o Monark, né? Vigilância financeira. Esse vigilância financeira é interessante. Alguns presos do 8 de janeiro foram libertos, liberdade provisória, né, e tal, e vivendo a vida deles, com a tornozeleira, mas vivendo a vida deles. De repente chega a Polícia Federal e prende eles de novo. Mas por quê? Porque você estava vendendo seus bens. E então existe risco de fuga. Ou seja, eles estavam vigiando a vida financeira dessas pessoas. A pessoa vendeu um carro e porque ela vendeu um carro, eles estavam achando que essa pessoa ia fugir do país. E não só, isso não é só preso do 8 de janeiro. Tá? Estamos chegando no final. Então eles precisam gerar um controle político. Então lembra, juristocracia, o judiciário, eles precisam controlar. São 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Hoje existe uma parceria entre executivo e judiciário, tá? Mas no governo Bolsonaro não existia. Então era só o judiciário, hoje já existe, né, essa coalizão. Eles precisam exercer controle político, tanto do executivo quanto do legislativo. E vou explicar como é que eles fizeram isso. O objetivo é neutralizar a resistência institucional, então poderia existir uma resistência institucional e essa resistência foi neutralizada. Como é que o judiciário controla o Congresso? Vamos ver quem? Rabo preso. É basicamente isso. Como é que eles fazem isso? O Supremo tem prerrogativa de investigar o Congresso. Né? Os deputados têm aquele foro privilegiado. E o foro privilegiado, ao invés de hoje ser uma ferramenta não é mais um privilégio, na realidade é uma ferramenta de perseguição. E isso está claro, inclusive está explícito. A Basília Rodrigues, que é uma jornalista bem amiga deles, acho que ela era da CNN, não sei se ela saiu agora, está na Cultura, né? Ela publicou uma nota de bastidor que, assim, deveria ter parado o país ali. O ministro do Supremo estava dizendo, olha, se eles não votarem do jeito que a gente quer, a gente pode acelerar os processos que estão na nossa mão, nas investigações. Então eles podem tanto barrar e simplesmente canetar e apagar uma investigação de um dia para a noite, quanto recriar. Por exemplo, eles abriram de novo 2 investigações contra o Bolsonaro da época de 5 anos atrás. Interferência da PF e aquela
Da Covid, né? Reabriram a CPI da Covid. Isso depois de tantos anos que o negócio já estava esquecido. Ou seja, ele tem poder de tudo isso para exercer controle sobre o Congresso e influenciar as votações. Tá? Só um comentário, mas isso mostra, né, como que a gente está no fundo do poço, né? Porque, assim, tudo bem que os caras estão totalmente fora do processo, fazendo um monte de cagada e tal. Mas tem tanta gente com o rabo preso também, né? Tem, Ou não, seja, tipo assim, sim. esse negócio tá errado. Não, Sim. esse negócio tá cagado, mas assim, isso também é a prova de como que essa galera viveu em impunidade Sim. durante todo o tempo Sim. da existência da República. É o que a gente viu no caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Né? Deixa eu... Nossa. Todas as rachadinhas, né? Tá Eu acho que boiando. nunca ninguém foi preso por essa maneira. Outros processos já tiveram. Não, o caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro é interessante, porque todo mundo fazia na Câmara do Rio de Janeiro. Todo mundo fazia na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro. E o Flávio nem era um dos maiores rachadores. Inclusive, o presidente da Câmara era do PT. Tipo, era 40 vezes mais. Ele não foi mirado. Foi mirado o Flávio, justamente para mirar e atingir o próprio pai, o pai dele. Então, assim, de fato, e parte disso vem dessa corrupção generalizada, eu estava no começo lá, acabei passando, mas vem dessa corrupção generalizada, né, que foi sistêmica, que foi revelada pela Lava Jato, Petrolão e tal. Isso fragilizou o Congresso e fortaleceu o Judiciário. Quando o Judiciário, eu publiquei alguns estudos sobre isso, quando a Lava Jato e outras investigações que chegaram no Judiciário, eles falavam, opa, peraí, foi aí que começou o poder... Criação do inquérito das fake news. Muita gente aqui pode até pensar assim, não, o inquérito das fake news foi criado para poder investigar o Bolsonaro. Foi por causa... Não. Foi anterior. O inquérito das fake news começou... No começo do governo Bolsonaro foi, realmente. Foi bem no começo. Mas não foi para mirar o Bolsonaro, foi para mirar a Lava Jato, que estava mirando os ministros do Supremo, que estavam tentando enterrar a Lava Jato. E quando chegou neles... pelo menos por 3 frentes diferentes, tanto a CPI da Lava Toga, quanto as investigações da Receita Federal contra a esposa do ministro Gilmar Mendes, quanto as iniciativas da própria Lava Jato. Então eles iniciaram esses inquéritos legais, que hoje é uma árvore gigantesca, a gente teve acesso a alguns documentos, não vou detalhar muito para vocês, mas são alguns documentos que mostram que são trocentos inquéritos, todos na mão do Alexandre de Moraes. Ele está perseguindo indiscriminadamente, inclusive gente de esquerda. Inclusive próprios ministros estão sendo investigados pelo Alexandre de Moraes porque ele perdeu o controle. O negócio virou uma máquina gigantesca. Quem está por trás do Alexandre? Essa é a pergunta de milhões. Não é uma pessoa, tá? São instituições. É o sistema financeiro, em parte, tá? Legitima o que ele está fazendo. É a Faria Lima? Faria Lima, vamos dizer assim. Tá? Qual o objetivo? Bom, vamos lá. O poder... Como é que eu vou explicar isso? Não, isso a gente está indo para outro caminho, né? Mas vou tentar resolver. Isso, claro, em parte é opinião minha. Isso que eu estou apresentando é um estudo com alguns fatos que eu levantei. A movimentação só gera mais instabilidade. Isso no mercado financeiro. O Bolsonaro era muito mais instável para o mercado financeiro. Por incrível que pareça. Não, a gente ouvia Eles... mas agora na prática todo mundo está dizendo que não. Então, ele está... Sim, aí que rachou. Existe um racha hoje. Tá? Mas quem legitimou Alexandre de Moraes foi o mercado financeiro. Inclusive o Bradesco tomou, vocês viram? Atiraram no prédio do Bradesco essa semana passada. Eu vi. Então, ou seja, Mas tem muito mais coisa rolando nos bastidores. É que não dá para entrar em muitos pontos, até porque eu gosto de falar o que eu já apurei e eu já posso falar com muita propriedade. E outras coisas, mesmo que eu saiba, eu precisaria um pouquinho mais de vinho. Se quiser, eu trago mais batalhas. Pega lá. Sem guerra, não. Não, sem vinho. Não, senão eu vou começar a passar mal aqui. Passar mal. E aí, continuando no controle político, ele caça mandatos, ele simplesmente cancela o mandato do cara. Fala assim, por quê? Porque sim, e ele inventa.
Dallagnol. Qual que é o crime que o Dallagnol cometeu? Nenhum. E assim, eles escondem que eles vão caçar os mais perigosos. Imagina o Dallagnol da vida foi por conhecer as entranhas, imagino eu. Sim. Porque, por exemplo, o Nicolas é muito mais barulhento que o Dallagnol. Sim. Muito mais barulhento. Mas o Dallagnol, era uma questão de honra deles. Era uma vingança. Tanto o Moro quanto o Dallagnol era vingança. Tá? E eles não iam aceitar. O Dallagnol aprontou muito com esses caras. Mas vamos lá. Bloqueio de iniciativas de impeachment. Então, não existe... Lembra? Qual que é o mecanismo hoje que nós temos de correição, de fiscalização do judiciário, do Supremo? Não tem. A única é o impeachment, que é via Senado. E eles estão bloqueando. Já falaram, olha, se tiver impeachment, a gente vai simplesmente dizer que é inconstitucional e acabou. Ou seja, não tem iniciativas de fiscalização do Supremo. Tá? Bloqueio de leis. Então, teve várias leis que foram criadas, inclusive para o voto impresso, né? Isso já foram bloqueadas também, dizendo que era inconstitucional. Estamos terminando. O último passo é consolidar a narrativa. Isso é importante para eles. Tá? Eles precisam de uma legitimização internacional. Então, eles têm os fóruns internacionais. Lembra? Vocês perguntaram quem está por trás do Xandão? Um deles é o próprio Gilmar Mendes, através do Fórum de Lisboa. Nesse Fórum de Lisboa, ele legitima para o mundo que o Brasil é uma democracia. E inventa um monte de lorota. Tem mais coisinha, mas deixa eu falar. Eles amplificam a narrativa através de meios de comunicação alinhados. Duvido que vocês adivinhem qual que é o veículo de comunicação brasileiro mais alinhado à justocracia. O veículo de comunicação brasileiro mais alinhado à justocracia. Globo News. Globo News. É o Pravda. A Globo no geral. A Globo no geral. Mas a Globo News é a face mais militante da Globo, né? Você assiste, você passa na raiva. Mas sim, é o Grupo Globo que legitima o regime, tá? E é amplificado. Ele consolidam a narrativa, protegendo alinhados da Suprema Corte. Então vocês lembram que a Natuza Neri foi xingada no mercado. Aí ela fez um chabu, né, e tal, eu fui perseguida, fui atacada. Eu conversei com essa pessoa, tá? E a própria Natuza estava desistindo do processo. Por quê? Porque tinha uma câmera. Tinha vídeo. E a câmera mostrou que a Natuza perseguiu o cara. O cara xingou mesmo, falou assim, ó, você é uma vergonha pro jornalismo brasileiro. E saiu andando, e ela foi atrás do cara. Filmando, xingando, segurando, puxando o cara. E aí, todos os ministros saem em defesa. De quem? Da Natuza. Ah, porque ela é uma jornalista importante? Não, não é porque ela é importante. É porque ela é aliada. É aliada da corte. Daniela Lima foi demitida, ela foi demitida, aí os caras fazendo nota, lamentando a Daniela Lima. Tá? Eles cooptam, eles fazem uma cooptação de influenciadores digitais, também para amplificar o discurso da corte. E eles fazem parcerias internacionais com o Complexo Industrial da Censura sobre isso. Leiam mais a investigação, tem vários relatórios, estudos sobre como funciona o Complexo da Censura internacional brasileiro. O God Complex é interessante também para isso, porque ele mostra um pouco mais. Eu, assim, não vou fazer uma crítica. Eu falei já que ele é um pouco limitado, também por a questão de tempo, mas também de fontes. Tá? Eles falam muito com o Mike Benz. Mike Benz sabe muita coisa, mas eu acho que ele, em algumas vezes ele exagera quando ele fala de Brasil, em alguns pontos. Então, eu acho que a gente não tem que exagerar, a gente tem que ser o mais factual possível e menos militante. Não, mas ele exagera em que aspecto? Deixa a gente... Da influência do USAID, por exemplo. O USAID, ele não... Ele impacta no cenário brasileiro. Por exemplo, ele fala o seguinte, eu não falaria isso. O USAID influenciou o resultado eleitoral brasileiro. Se não fosse o USAID, o Bolsonaro estava eleito. Eu não posso falar isso. Isso é absurdo. Mas eu posso dizer, influenciou de alguma forma? Pode ser, porque realmente ele financiava um lado contra o outro. Mas até então você tem um monte de atores e um monte de, inclusive atores que influenciam muito mais, que é esse careca aqui. Agora, eu queria falar sobre... Sim. Aquela coisa de cooptar os influencers, né? Eu não sei se você sabe, mas eu não posso não perguntar. O que houve com o Reinaldo Azevedo? Reinaldo Azevedo. Tem algumas teorias, né? Eu não...
A Paula tem aquela teoria, né, do compromat, né? Mas eu acho que é o seguinte, vamos lá, primeiro, vocês viram que a própria Veja mudou de lado, né? A Veja, inclusive, isso mudou quando o logo da Veja estava na direita e eles botaram no centro, né? Para dizer que, ó, somos de centro agora. Eles fizeram um expurgo interno dentro da revista, expulsaram um monte de gente, inclusive o Augusto Nunes e o Guzzo saíram da Veja, levaram algumas pessoas e montaram o veículo inimigo da Veja, que é a revista Oeste. Eu lembro que na época eu descobri isso quando eu fui procurar um artigo do Constantino, porque quase todas as reportagens que eu fiz tinham um artigo de opinião do Constantino antes. Você vê a importância dele, né? E eu fui procurar um artigo do Constantino na Veja e eles apagaram todas as colunas do Constantino na Veja. E aí, então assim, houve uma movimentação também na imprensa, né, na Veja e tal. E o Reinaldo Azevedo era um desses. Tá? Eu vejo que ele era um cara que já era de esquerda e ele só queria oportunidade para sair do armário. Só se realizou. Não sei. Assim, tudo bem que hoje está ridículo, né? Ele está exagerado, de verdade. Em face do que ele falava do passado, né? Do Lula. Ele era um tucano. Só falta a camisa do Curitiba. Eu acho que foi alguma coisa que pegaram dele mesmo, porque pegaram coisa da conversas dele com a irmã do Aécio Neves, né? Mas até então não tem como Mas nem isso avançar. justificava tanto, né? Tem que ver o que pegaram, né? Você vê, por exemplo, no negócio da Marcela Temer. Muita gente fala assim, a culpa de tudo isso é dos nudes da Marcela, né? E não foi. Isso já se sabe que não é. O que era? Se sabe o que era? Esse é um problema. Por isso que nas minhas reportagens eu tento ser o mais detalhista possível. E um tipo de jornalismo, é uma área do jornalismo que é interessante, é essa de relembrar coisas. Então, porque a nossa memória... relembrar coisas. A nossa memória, ela se apaga muito rápido. Então, você compilar dados e juntar informações, você gera um cenário que te leva a uma certa narrativa, né? Então, lá na mesa a gente estava conversando de como se constrói a verdade numa reportagem, como se apresenta a verdade. Eu falei que a reportagem é uma conversa, é um diálogo entre o autor e o leitor. O leitor ele começa aquela leitura já com o coração aberto, de alguma forma, porque ele está lendo, porque ele quer obter alguma informação daquele texto, e o autor vai apresentando vários argumentos. Esses argumentos são de vários tipos. Dados, fatos, datas cronológicas, depoimentos, pessoas... Argumentos emocionais. Então, depoimentos, pessoas que estavam na área e viram alguma coisa, ou especialistas, pessoas que entendem no assunto e utilizam o apelo à autoridade para poder falar sobre esse assunto. E a ideia, do começo ao fim da reportagem, é convencer o leitor de que aquele fato é verdadeiro. Tá? Eu não sei porque eu estava falando isso. Marcela Temer. Bom, não era o nudes da Marcela. Na realidade, foi um hacker que pegou... Não deu um hacker, mas um técnico, que pegou as mensagens do telefone da Marcela Temer, né? Não sei se é computador, telefone. E dentre essas mensagens realmente existiam mensagens, nudes. Sim, que nunca vieram a público. No entanto, tinham áudios do irmão da Marcela Temer sobre negócios sujos do Michel Temer. Agora me pergunta, onde que estão esses áudios? Eles desapareceram, mas provavelmente. Na época, a Marcela pagou. Ela pagou para esse hacker, para esse bandido, para ele não divulgar. Ela pagou a chantagem. Ou seja, por que ela pagou esse... Imagina, se você... Agora você para e pensa, o seu marido é um presidente do país, um cara poderosíssimo, e você vai lá e paga uma chantagem para um bandidinho barato, tem alguma coisa errada. E ela foi lá e pagou. Só que aí, toda chantagem não tem fim. O cara foi lá e pediu mais. E aí, foi aí que ela entrou em contato com o marido e eles foram na polícia, mas não foram na Polícia Federal. Lembra? Era a primeira dama. Eles foram diretamente na Secretaria de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes botou toda a força, toda a Polícia Civil de São Paulo para procurar e conseguiu. E prendeu esse cara, judiou desse cara e sumiu com os arquivos. Basicamente, tudo isso era para sumir com os arquivos. E Sumiu com o cara? mas o cara tá quietinho, não vai falar nada também.
Não é louco? Bom, e aí eu queria falar um pouquinho sobre as estratégias de resistência não violenta. Ah, por que não violenta? Porque eu sou um pacifista, eu sou do amor. Tá? Porque quando se fala de vamos acabar com a ditadura, todo mundo pensa, vamos pegar em armas e vamos meter mala. Só que isso gera outro problema, né? Ou uma outra ditadura, ou muita gente vai morrer, o que é uma merda também. Então, resistências não violentas. Uma delas são as estratégias que eu tenho feito ao longo desses últimos anos. Tá? A primeira é expor essas violações no exterior, para revelar a falsa democracia brasileira no cenário internacional. Documentando, produzindo relatórios, documentários, livros sobre a repressão, compartilhando com ONGs, para gerar pressão externa. Então, a primeira grande contraofensiva contra o complexo da censura foi o Twitter Files Brasil. Eu aqui, estava bem mais gordo, né? Agora eu estou indo para academia. Se bem que engordei um pouquinho hoje, né? A comida estava boa, hein? Tava bom, hein? Vai ter janta? Schellenberg aqui. Tem um coquetelzinho da hora. Vai ter. Coquetel? Fica aí. Vocês vão me alcoolizar. O que acontece? Então, Twitter Files Brasil foi a primeira contraofensiva e eles ficaram loucos com isso aí, porque eles não sabiam o que fazer. Na primeira semana, na realidade, eles estavam sem narrativa. Eles ficaram atordoados. Foi uma baita de uma porrada na cabeça deles. E era um plano que eu já tinha desde o final da eleição de 2022. Eu falei, gente, não temos mais mecanismos internos para lutar contra isso. A gente tem que procurar uma força externa. Foi aí, então, que começou esse plano das denúncias internacionais para gerar... O David Agape no CPF é um manezinho. Quem sabe que é ele? Sim. Como é que ele bate numa porta no exterior e fala, tô com uma bomba aqui, divulguem mundo afora? Como é que você faz isso? Bom, vamos lá. Como é que você acha portas abertas? Vou entregar o meu ouro, hein? Você sofre ameaças também. Tá. Bom, tudo começou com parcerias, tá? O Michael Schellenberg estava procurando alguém no Brasil já, para fazer relatórios sobre censura. Ele chamou o Eli Vieira, mas o Eli Vieira não conseguiu fazer e ele também estava impedido pela Gazeta do Povo de fazer relatórios. O Eli, ele foi fazer uma matéria sobre ambientalismo na Gazeta. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo, vai. Eu fiz um relatório com o Eli Vieira sobre morte de homossexuais no Brasil. A gente mostrou que o Brasil não é o país que mais mata gays do Brasil. Lembrando que o Eli é viado, então foi bom pra gente, né, dele ser viado. E ele é uma pessoa honesta intelectualmente. E ele é um grande amigo meu. Ele é um grande amigo meu desde muito tempo. Eu sou muito fã do Eli, admiro pra caramba esse cara. E, apesar, né, dele ser, como é que fala? Corintiano. Jornalista. Não, ele é biólogo, né? Ele era... Ele é ateu. Não pode. O Eli, ele é, como é que se diz? Honesto intelectualmente, apesar de a gente ter muitas diferenças intelectuais, enfim, de ideologia, de tudo. Mas a gente foca no que a gente tem semelhante, né? Que é o amor à verdade e também nessa nossa amizade. Então a gente, enfim, fala sobre qualquer coisa, é muito gostoso estar com o Eli. E a gente fez então esse relatório, depois disso eu puxei o Eli para esse meio do jornalismo, ele começou a publicar na Gazeta alguns artigos, porque era pandemia, ele biólogo, que tinha uma visão geneticista, né, formado em Cambridge, tinha uma visão diferenciada, menos pandeminion, e então ele entrou em contato com o Michael Schellenberger para uma matéria sobre ambientalismo, a área do Schellenberger era essa, e eles começaram a trocar e-mails, e um desses e-mails o Michael então pergunta se ele poderia fazer esse relatório sobre censura no Brasil. O Michael Schellenberger já tinha publicado Twitter Files 1 nos Estados Unidos, lá, enfim, Twitter Files 1 não, tinha publicado Twitter Files americano, uma das versões, né, das edições. E aí o Eli então me chamou, eu liguei pro Eli, eu estava no lançamento do livro da Paula Schmidt, na fila lá e tal, aí o Eli me liga e tal, e falou sobre isso, e no meio da conversa, eu falei, pô, tô precisando de trabalho, ele falou, pô, tem uma americana aqui que tá com as pautas, o que você acha? Te marca uma reunião? Eu falei, não, tô dentro. E aí,
Fiz uns 2 relatórios para o Michael Schellenberg, não fez tanto sucesso, mas eu já estava enchendo o saco dele, falando, Michael, por que você não me fornece os arquivos do Twitter? Você não tem aí Twitter Files ainda, os arquivos sobre o Brasil? Ele falou, pô, cara, até tenho, mas isso aí já foi, cara, essa pauta aí já esfriou, ninguém quer saber mais de Twitter Files, esse barco já partiu. Eu falei, não, cara, manda pra mim, a gente analisa, vamos ver. E aí ficou, eu fiquei uns 4 meses enchendo o saco dele. Até que ele me entrega, eu comecei a estudar, eu vi que tinha coisa. Ele falou, David, eu estou indo para o Brasil daqui a 2 semanas, para um evento lá fora da Liberdade de Curitiba, vamos publicar e tal. Eu falei, vamos. Aí o Eli veio, se juntou ao time e publicamos. Foi, da BP também, mas ele veio para o Fórum de Curitiba e aproveitou. E aí publicamos, aí quando o Elon Musk viu e começou a mexer com o channel, o negócio explodiu no mundo inteiro. Mas tudo isso foi um grande, longuíssimo trabalho. E eu já tinha aquela intenção de trabalhar de forma internacional, fazendo as denúncias internacionais. Então a primeira foi o Twitter Files, que gerou essa contraofensiva contra o complexo da censura. E gerou uma repercussão internacional, porque isso gerou também uma energia a mais lá fora, nos Estados Unidos. Tá? Eles começaram a se movimentar contra o complexo da censura lá também, a partir do que eles viram aqui no Brasil. Segunda estratégia é proteger os perseguidos, tá? Então a gente observou, em especial no caso da Débora, do Batom, a gente conseguiu... Você não falou sobre a pergunta do Caio, se você sofre perseguição. Perseguição. Olha... Ameaça. Eu já sofri assim, ameaça mesmo, eu só sofri quando eu publiquei a do Clorocovid, aquele estudo de Manaus, de cloroquina. Me ligaram, dizendo que sabiam onde eu morava e tal, mas não passou disso. E hoje eles têm muito medo de mim, porque eu acho que eles pensam, ou esse cara é muito pica ou ele é muito louco. Então eles ficam nessa dúvida. Eles falam, não sei, vamos mexer com esse cara, porque, pô, cara, ou ele sabe muita coisa. Se for muito pica ou muito louco, é muito perigoso. É perigoso. Então, Os dois são perigos. mas... Tomar cuidado, que resposta pra louca E eu sou muito cuidadoso. Então, por exemplo, vamos falar de Vazatoga, né? Então, quando eu obtive os arquivos da Vazatoga, não foi fácil, foi difícil, foram meses também indo atrás. O Glenn teve acesso, publicou o material na Folha de São Paulo, e todo mundo ficou atrás. Eu fui atrás também, não consegui, ninguém me fornecia, porque geralmente ninguém fornece. Só eu que sou trouxa, que entrego para os outros. Os jornalistas sempre guardam os arquivos para eles. E eu achei uma história sobre o Tagliaferro, nunca publicada. E eu estava pronto para... Na realidade foi assim, eu tinha uma aluna, eu tenho um curso de jornalismo, né, uma aluna minha eu indiquei, foi trabalhar na Revista Oeste, e essa minha aluna eu sempre mandava pauta, às vezes aparecia uma pauta interessante, às vezes não tinha tempo, eu mandava para ela. Eu mandei essa pauta, mas ela não conseguiu trabalhar essa pauta. E ficou uma semana, 2, eu falei, faz o seguinte, amanhã eu estou livre, a gente senta, a gente investiga junto e vamos ver se sai alguma coisa daí. E começamos a investigar e eu descobri uma coisa interessantíssima, que obviamente eu não vou contar. Vinho! E aí o que acontece? Aí eu fiz um acordo com a Oeste, falei, ó, foi eu que descobri, foi eu que fiz tudo. Então vamos fazer o seguinte, a gente publica junto, faz uma parceria, tal, a gente faz um freelance e publica. Mas eu ia publicar mais pela menina, né? não pela revista Oeste em si. E quando estava para publicar a matéria, por um acaso, o Tagliaferro me atende. E aí eu fiz a primeira entrevista com o Tagliaferro no Brasil, no ano passado. Foi, segundo fontes, o que travou a Vazatoga foi isso, porque até então o Glenn estava publicando, ele não queria que o Tagliaferro falasse, e o Tagliaferro falou, e falou demais na entrevista. Falou demais porque, bom, eu sou muito... Não, poderia ter, é que eu sou muito bom. Então, assim, eu consegui extrair informações. Foi até engraçado, porque teve o Tagliaferro não queria falar. E ele foi falando, falei, não, depois a gente acerta. Vai falando aí, depois a gente acerta. E aí chegou no final da conversa e falou, é o seguinte, eu quero publicar. E aí, como é que a gente faz? Não, é para publicar. Aí foi 4 horas de conversa e 1 hora só para convencer ele. Ele falou, tá bom, vamos publicar. Só não publica nada que possa me complicar e me mandar para cadeia. Eu falei, beleza. Publicou, aí a Revista Oeste publica. E qual que é a manchete? A manchete da Revista Oeste? Tá no vídeo ainda. Tagliaferro diz que precisará fugir do país. Aí o cara me liga desesperado. Eu falei, pô, mas não fui eu, cara. Eu falei, aí toca eu pedir para a Oeste para pagar.
Apagaram a manchete, mas o vídeo tá lá, tá na internet, depois vocês podem ver, tá lá. E foi um dos motivos também, né? Enfim. Fiz entrevista com o Tagliaferro. Do que eu tava falando mesmo? De ameaça. De ameaça. E aí, deixa eu voltar aqui. Vaza-toga, né? E aí publicamos a entrevista com o Tagliaferro, mas eu ainda não tive... E aí parou a publicação do Glenn, e eu fui muito precavido. Então eu tive acesso a Vaza-toga 2, não foi diretamente pelo Tagliaferro, todo mundo sabe que foi ele, vai. Todo mundo sabe que foi ele, agora. Mas não foi diretamente por meio dele, foi por meio de outras pessoas. Uma das pessoas que eu já falei, inclusive, eu não estou falando publicamente, mas falo para vocês aqui, foi o Paulo Figueiredo, que trabalhou nos bastidores, então não haveria Vaza-toga 2 sem Paulo Figueiredo, tá? E é um também, tá? Um também. Isso significa que buscar lá fora. Não, significa que ele fez uma interlocução, mas saiu do Tagliaferro, foi para uma outra pessoa, foi para o Figueiredo. Isso estava circulando nos bastidores já, desde a época do ano passado, tá? Do começo do ano retrasado, na realidade. Só que ninguém queria publicar. Eles queriam publicar num veículo mainstream. Eu tive acesso a esse material e ninguém queria publicar. Falei com o Estado, e a minha fonte pedia que fosse um veículo tradicional jornalístico. Eu tinha o meu site, mas ele não queria. Ele falou que tem que ser um site... A Oeste, a Gazeta até publicariam, tenho certeza, mas eles queriam um site, um jornal mainstream, né? Para você alcançar um público mais neutro. Furar a bolha, exatamente. O Estadão me segurou por um mês. Não, vamos publicar. Depois começaram a dar desculpas absurdas, ridículas. A primeira foi, olha, precisamos de um jornalista do Estadão trabalhando na história. Eu falei, beleza, vamos embora. Não, mas a informação tem que ter vindo do jornalista do Estadão. Eu falei, mas a informação foi eu que coletei, como é que vai ser? Então não dá. Eu falei, não, mas eu passo para ele pode analisar e ele valida, ué. Não pode. Aí bateu no jurídico, aí ficou um mês. Existe uma prática meio suja no jornalismo que é vender, né, a cabeça de certas pessoas. Outros veículos internacionais também rejeitaram a história, então eu estava em Londres, final de julho, eu acho, se não me engano, e num bar, tomando um vinho com o Schellenberger, estava eu, o Schellenberger, mais alguns jornalistas lá, e o Schellenberger, pô, vamos publicar aquela história, não sei o quê. Eu falei, cara, os caras estão travando. Ele falou, a gente publica no nosso site. Você publica, como é que se diz? Anônimo. Usa um pseudônimo e tal. Eu falei, bora. Um jornalista brasileiro, importante, conhecido, passou o tempo todo tentando me dissuadir para não fazer isso. Fez a minha caveira. Ficou assim, eu nunca vi alguém tão desesperado. Ele estava com medo, imaginava que ia esbarrar nele, porque o Eli estava trabalhando para ele. Então, o Eli estava junto comigo, né, eu chamei ele para participar. E no final das contas eu pensei, falei, cara, eu preciso publicar isso. Eu preciso trabalhar com algumas premissas. A primeira premissa é, eu preciso publicar. Ponto, eu vou publicar. Anônimo ou não. Bom, se eu publicar anônimo, eu posso ser perseguido da mesma forma. E eu não vou ter o bônus, eu só vou ter o ônus. Eu vou ser perseguido, ninguém vai saber que fui eu, eles vão sumir comigo e acabou-se. Ninguém vai ligar. Agora, se eu publicar... E vão saber que... Eles não sabiam que foi eu. Porque quem que trabalhou com o Schellenberg? Um brasileiro. Não tinha como um gringo publicar aquilo. O Glenn parou de publicar também porque era uma pauta complexa. O cara que não entende os bastidores da política brasileira não vai entender. Então precisa ter um contexto grande e tal, e o cara saberia. Eu falei, não, certeza que foi um jornalista brasileiro. Quem? Quem trabalhou com o Schellenberg? Foi o David. Pronto, eu sabia que fui eu. Tem minha digital ali. Minha digital tá ali todinha. Aí eu avaliei, falei, não, a coisa mais segura para mim é eu publicar com a minha cara, e se acontecer uma merda, eu posso simplesmente ir embora do país. Eu falei, não, tô sendo perseguido. Pronto, acabou. E foi, então, a gente publicamos. Então, questão de medo. Eu me assegurei o tempo todo de que eu estaria o mais protegido possível. Exemplo, o que eu fiz? Eu peguei depoimentos de trocentos juristas, Ives Gandra, Marsiglia, o Sebastião Coelho, vários juristas, e o que eu fiz? Eu falei, ó, eu entreguei o material para esses juristas e eles validaram. Então, se eles falassem assim, o material é falso, não tem como falar que é falso, porque os juristas validaram. Ah, mas questão jurídica. Está validado. Então tudo foi validado.
Então, se fosse me perseguir, eu persegui o Ives Gandra, eu persegui o Marcinho, ia dar uma merda. Então, outra coisa, publiquei lá fora com um jornalista americano. Então, se mexer, não vai ser um escândalo nacional, vai ser um escândalo internacional de jornalistas perseguidos. Então, tudo isso ajudou a gente a estar mais protegido. Agora, até hoje, eu tenho 0 processo. 0. São 7 anos fazendo trocentas reportagens, denunciando coisas. Mas por quê? Primeiro porque eu sou muito cuidadoso, muito cuidadoso. Então, eu evito... Um problema do processo é falar coisas. Então, eu sempre trato as pessoas com muito respeito, pessoas que eu estou investigando. Então, existe o respeito institucional, eu envio um e-mail para a pessoa dar o esclarecimento dela, dou a chance para ela se esclarecer. Se o esclarecimento, né, se a desculpa que ela der for plausível, a pauta morre, já aconteceu mais de uma vez. Ou seja, é um respeito com os fatos, não é só de dar notícia, de ganhar dinheiro, nada disso. Mas também um cuidado de apresentar todos os fatos e estar muito bem corroborado. Então, não faço acusações levianas. E isso no jornalismo de opinião é muito comum. O cara vai lá para a rede social, isso vai inflamando, o cara ganha dinheiro, o povo gosta, e o cara, o Xandão vai tomar no seu cu, não sei o quê, pronto. Aí dá processo. Então, até hoje não fui processado e eu acredito que também um dos fatores que me protege é que eles têm muito medo de me levar para o tribunal, porque aí no tribunal eu vou ter mais uma oportunidade de falar, olha, e aí vai estar provado na justiça de que aquele cara estava errado. Então, tudo isso tem me protegido, mas isso não... lógico, é do jogo, o processo é do jogo. Eu não vejo o processo como se fosse uma perseguição, de alguma forma. Eu estou reportando, eu denunciei o Luciano, né? Sei lá, por embebedar jornalistas para obter informações. Né? Ele não gostou. Ele pode entrar com processo contra mim. E aí eu vou e mostro os fatos. E a gente vai brigar na justiça. Pronto. Por mais que a gente esteja numa justocracia, eu vou explicar por quê. Porque, só para a gente deixar claro aqui, né? Então, apoiar as vítimas, dar caras. Porque as pessoas, quando se cita dados, números, isso aí, 100 milhões morreram no comunismo, é mesmo? Legal. Agora você pega uma história de uma criancinha que foi brutalmente assassinada e tal, pessoa... Isso que move muitas pessoas, e moveu muitas pessoas. A Vaza Toga 2 eu vejo como um grande sucesso. Então o Twitter Files foi, e aí tinha o objetivo, qual era o meu objetivo com o Twitter Files? Gerar essa reação internacional, então tivemos aí as sanções, também foram resultado do Twitter Files, começaram com isso. E a Vaza Toga 2 gerou uma comoção. Hoje, eu esqueci a palavra, não é anistia, é a dosimetria. A dosimetria é consenso. Todo mundo falou, não, vamos fazer a dosimetria, que realmente passamos os limites. Foi demais. Vaza Toga 2 conseguiu tocar em vários corações de pessoas que a gente não queria pegar a direita. Porque a direita já estava convencida. A gente queria pegar o centro e a centro-esquerda. E muitas pessoas na centro-esquerda estão de coração aberto para isso. Você viu, eu vi aquela carta do Gabeira, falei, nossa, realmente conseguimos. Aldo Rebelo, outros caras de esquerda já estão... A gente foi no Rivo News, que inclusive para mim foi uma grande vitória, porque é um programa já mais de centro, e que tem uma audiência de centro e que recebeu muito bem o conteúdo. Então, a ideia nossa não era fazer uma pauta política partidária, mas de direitos humanos, nós conseguimos. E uma das outras estratégias é usar a lei contra o regime. Tá? Vou botar aqui. As pessoas ignoram, não vou entrar com essa ação, não vou entrar com esse processo, porque a gente já sabe, estamos na justocracia, ele simplesmente vai votar contra. Gente, a gente está documentando. Então, tem que pedir impeachment, quantos for necessários. Tá? Isso deixa um rastro jurídico, isso documenta o que está acontecendo. Então, levar para os tribunais internacionais aquela denúncia que o processo que o Trump e o Rumble entraram contra o Alexandre de Moraes é fantástico, porque ele vai lutar fora do campo dele. Ele vai estar fora da zona de conforto dele, tá? Lutando sobre regras que ele não controla. Hã? Ainda não. Está caminhando. É um processo, mas é cível. Mas essa questão de parecer que não deu
em nada, também pode estar. É o jornalismo falando, vamos falar que não está dando em nada para descredibilizar. Tá caminhando. Pode ser isso também. Tá caminhando, tá caminhando. Na fase de 100 Tá caminhando. Mas não é criminal. E o Felipe Martins? Felipe Martins é um... Que é Rapaz. uma filha exposta ou é só... Caramba. Esse caso, Felipe Martins, aí tá dando o que falar, né? Pois é. Bom, eu confirmo que assim, não eu confirmo, mas pelo que eu apurei, realmente houve fraude. Ou pode repercutir? Não, vai repercutir, porque eu vejo que houve fraude, tá? Agora a gente não sabe quem foi que fez a fraude lá dentro. A gente imagina que foi um alto funcionário, porque é alguém que tinha o acesso para poder entrar com o registro e tirar o registro. Eles fizeram isso no meio do caminho. Esse cara, o governo americano já deve saber. Já deve saber. O que a gente estava... Financiou. O que a gente estava na dúvida, inclusive eu até perguntei para o Shane Jett, o senador americano, por que estava demorando tanto? Eles estavam simplesmente o quê? Escondendo? E aí teve agora essa confirmação aí do CBP, lá do departamento americano, dizendo que Sim. houve sim uma fraude e agora estão apurando para saber quem foi. Eles já sabem quem foi. Tá? Agora eu quero saber o que vai acontecer, não sei. Mas tá uma sujeirada também nos bastidores, aí tá uma patifaria. E essa virada do Fux? Que tá ali na foto? Equilibrou o jogo. Eu acho que em parte vem. Não, eu acho que em parte vem do nosso trabalho da Vaza Toga, que tocou o coração desses caras, Eu acho entendeu? assim, E a consciência do cara, que é o Flamengo. o Magnífico que também ajudou a tocar corações. Agora, essa questão dos caras trocar os mais velhos por moleques, para mim é moleque. Sim, é mais- Messias é um moleque. Sim, é uma estratégia. O Zanini é um moleque, esse cara é um moleque, porque esses caras vão ficar, se eles forem até 70 anos, quanto tempo eles vão ficar lá dentro? Sim. É um ponto da estratégia. E, ó, Os velhos tá botando esse cara de 40 anos. Olha a estratégia, ó. Uma das estratégias são as sanções. As sanções têm o poder de mover corações. Gente que estava rindo, hoje está chorando. E mais sanções virão, tá? Anteontem, eu mandei mais uma listinha para eles de nomes. Posso fazer uma O único nome que vetaram foi a Janja. Oi. pequena derivação? Você estava falando do Felipe Martins, eu estava voltando do banheiro ali. Se fosse, pô, a gente ainda não sabe quem foi e tal, não sei o quê. Mas eu acompanho mais a política americana do que a brasileira, que eu acho mais divertida. Assim. Não, mas é verdade. E assim, você como jornalista, você deve ter talvez uma opinião sobre isso. Tipo, a gente não sabe quem falsificou a entrada do Felipe Martins. Mas os americanos não sabem nada. Eles não sabem se eles foram à Lua, eles não sabem quem matou o Kennedy, eles não sabem quem Sim. derrubou a torre, eles não sabem quem... Sim. Eles não sabem nada. Então, assim, às vezes a gente fala, pô, não, porque a democracia e os mecanismos e tal. Por que o jornalismo lá, que tem direito, que tem esquerda, por que eles não conseguem furar esse establishment e expor as coisas? Porque eu acho que eles legitimamente não sabem. Eu acho que a gente, sinceramente, eu acho que a gente superestima demais os americanos, né? Não, Eu acho que eles são também acho. meio burrinhos às vezes. Eu queria saber a sua opinião, né? Qual é a sua opinião, assim, sobre essa impossibilidade do jornalismo americano conseguir... Às vezes eles não querem também. Porque aí vem essa questão... Mas vem essa questão do complexo da censura, né? Então, às vezes não tem interesse para eles. Aí eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Quem sou eu? Eu tenho um computadorzinho velho, um celularzinho velho, esse aqui acho que é R$1.000 um celular desse. Esse é meu equipamento de trabalho. Eu não tenho nem microfone para gravar. Tem um microfone velho lá em casa, lá para gravar só de casa, mas da rua não tem. Diga. Você falou que as sanções são um caminho, né? Um caminho, sim. Qual o impacto das sanções americanas chegarem na Faria Lima e nem você perder muito dinheiro lá? E será que sustenta toda essa a jurisprudência por trás começar a minar? Então, bom, deixa eu ver como eu respondo isso para você. Difícil essas perguntas de vocês, hein? Você vê que o Xandão, as últimas sanções foi revelado, né? Que o Xandão tem aquele Instituto Lex, né, o Lex Luthor, o Instituto Lex, que estava lavando dinheiro. Tá usando para lavar dinheiro. Estou falando isso para vocês, mas não falo isso publicamente porque é um termo que a gente fala, não, ele estava operando de forma regular, né? Estava, no caso que a Folha de São Paulo falou, né? Agindo fora dos ritos, criou um gabinete paralelo, né?
ele tem operações financeiras, não só eles, tá? Porque todos eles, a família deles tem escritório. Ele ganha dinheiro com o escritório da família. O STF... Eles julgam com base nos escritórios das famílias, seja. É um jogo de... É onde eles ganham dinheiro. Então no STF ele ganha 50 mil por mês, 60 mil por mês. Você paga a faxineira, o O escritório não paga nem o vinho, que a gente sabe quais vinhos o Xandão toma, a gente já sabe até... Não vou falar porque eu não tomei tanto vinho. Ele faz swing, né? Ele faz swing. Opa, quem? Swing. Troca de casais. Não, mas quem fez? Xandão. Xandão? Agora, Cafajeste 413. Diga. Cara, pseudônimo. já falando a história do Xandão e PCC assim. Mas vocês estão perguntando demais. Vamos seguir. Vocês estão querendo me pegar. Vamos parar. Ó, vamos para a última parte, que é a parte que me cabe. A gente precisa fomentar a liberdade de expressão. Por quê? Porque no Brasil hoje, esquerda e direita, muitas vezes, tá, só querem a liberdade de expressão para si próprias. E o grande teste da liberdade de expressão é você defender o direito de quem você não gosta de falar coisas que você não gosta. Que é o que Jesus fala, né, de amar o próximo. Se amar quem está próximo de você, quem você gosta, sua família, é fácil. Agora, quem te odeia, você amar essa pessoa, aí sim é um grande desafio. Então, nós temos uma iniciativa que estamos lançando agora, eu, Eli, Hugo Freitas e o Ayub, especialista em internet. Free Speech Union, nós estamos, é um instituto em prol da liberdade de expressão, vinculado a uma rede internacional chamada Free Speech Union, por um acaso, tá? É uma rede britânica que está se espalhando pelo mundo e nós seremos a filial brasileira. Nós ofereceremos tanto serviço de defesa para pessoas que estão sendo perseguidas, e não têm condições de pagar, quanto também trabalhando como um think tank, explicando o que é liberdade de expressão, por que é tão importante nós termos o direito de falarmos o que nós queremos. O nosso alvo de longuíssimo prazo, de longo prazo, é conseguirmos estabelecer uma primeira emenda no Brasil, que defende a liberdade de expressão. Não existe hoje uma lei que defenda a liberdade de expressão, apesar de estar na Constituição Federal, né, no artigo 5º, mas não está explícito como é que se diz? Legalizado, por assim dizer. Né? Não está detalhado o que é. Nós iremos lutar até o fim. Somos o rato que luta até o fim. E aí, então, nós temos campanhas apartidárias em defesa da liberdade de expressão e do devido processo legal. Então, esse apartidário é importantíssimo porque a liberdade de expressão não tem partido, ela não é de esquerda nem de direita. Você vê hoje uma militante feminista, a Isabela Cepa, que está fora do país, exilada, porque disse que um homem era homem. E ela está sendo processada, pode ir para a cadeia, né? Ela não está mais no Brasil. Mas se ela estivesse no Brasil, ela poderia estar presa por dizer que a grama é verde. E ela é de esquerda. Diga. Como é que você faz, ou nessa ideia aí, porque ser apartidário é fácil de você jogar uma pecha e pegar. Esses caras são os caras de direita, não sei o quê. Não dá para você colocar dentro desse barco gente do outro lado, cara de esquerda, claro, para que esteja todos os espectros no mesmo barco? Sim, nós tentamos. Na realidade, o Eli é um idealista dessa questão. Eu não sou tanto nesse ponto, até porque eu desconfio muito de muita gente. Mas nós tentamos e ninguém quis. Tá? O que sobrava era só uns malucos pró-Hamas lá e eu, pelo menos, não queria me envolver com esses caras. Mas tentamos, mas a nossa coordenação ela é diversa. Né? Então eu sou um mais conservador, apesar de não ser bolsonarista, o Eli é mais liberal, libertário. O Hugo está um pouquinho no liberalismo, mas ele está um pouquinho mais extremo no liberalismo que o Eli. E o Ayub é centraço. Assim. Na realidade, ele é apolítico totalmente. O Ayub, né? Ele é técnico. Eu não sei se vocês conhecem o Ayub. Ele fala sobre internet, bloqueio. Ele publica... Bruno Ayub é Monark. É Monark. Bruno Ayub é Monark. O Ayub é um gordão técnico. Ele trabalha com servidores, né? Ele que trabalha dentro, puxando os cabos, né, das pessoas.
cara manja muito, tá? Desde o primeiro dia da internet no Brasil, esse cara tá lá e manja muito, tá com a gente. A político. Então, seria interessante se tivesse mais alguém. O Glenn Greenwald topou. A gente ia trazer o Glenn Greenwald para trabalhar com a gente, mas ele não tem tempo. Não tem tempo nenhum. Então, vai precisar de alguém com um tempo mínimo. O Glenn vai ser nosso conselheiro. Aldo Rebelo. Glenn Greenwald, o Aldo Rebelo eu pensei nele também, mas ele não é muito da área de liberdade de expressão, né? Mas conversa bastante com o Aldo. Mas o Glenn Greenwald está com a gente. E é um cara de esquerda. Tá? Vai ser nosso... Sobre essa iniciativa para o pessoal do 8 de janeiro, certo? Você citou de alguém aí que vocês já começaram a ajudar. Mas isso não poderia ser uma iniciativa que tivesse um impacto para essas pessoas da prática? Claro, claro. Então, para pessoas que foram perseguidas, né, e não têm condição de pagar, nós oferecemos defesa para essas pessoas. Então, ia ser uma defesa não apenas jurídica, mas institucional, de dar visão para esse caso, de voz para esse caso. No sentido prático, né? De que, por exemplo, se efetivamente isso tivesse algum resultado, isso daria visibilidade para o trabalho de vocês, né? Sim. Não sei se já está sendo feito, se já foi feito. Então, nós não começamos atividades ainda do Free Speech Journal. Hoje eu trabalho apenas, já tá com a parte jurídica toda pronta, já assinamos a documentação, só falta carimbar e já começamos as atividades. Tá? Ele vai ser enviado, já está sendo enviado para a filial inglesa, mas já está pré-aprovado, já vamos começar os trabalhos. Desculpe interromper, estava refletindo aqui. Eu acho que essa dificuldade de colocar as pessoas embaixo do guarda-chuva da liberdade de expressão é porque, assim, eu acho que a liberdade de expressão é uma ferramenta, né? Teoricamente, você está lutando pela verdade, né? Tipo assim, só que como é difícil você alcançar a verdade, é através da liberdade de expressão que a gente consegue, Sim. né, alcançar o povo, chegar o mais próximo possível. E assim, e essa galera não está preocupada com a verdade, eles estão preocupados com o resultado. Sim. Entendi. É uma questão transcendente mesmo. A verdade é uma questão filosófica. Então, assim, profunda, né? o cara só vai abraçar a liberdade de expressão quando for necessário. Eu vou dar um exemplo. Pega vários casos de pessoas. Vamos pegar o Marcos Melling, por exemplo. Marcos Melling era feminista. Defendia, não, porque isso aqui é feminista. Quando ele foi atingido por uma falsa acusação, da Dani Calabresa, o que aconteceu? Opa, aí ele se ligou, que tinha um problema. Ele precisou ser atingido por aquilo. Né? E o nosso trabalho não vai ser apenas de fazer essa defesa de algumas pessoas, vai ser também um think tank de mostrar o valor da liberdade de expressão. Eles já foram censurados. Pessoas que estão vivas hoje já foram censuradas efetivamente. Sim. Mas por que eles não estão preocupados? Porque quando eles defendiam a liberdade de expressão, não era no sentido de defender a verdade, era de defender o acesso ao poder. Sim. Entendeu? Então, assim, essa é a diferença. Sim. E no nosso caso, nós vamos documentar também a história. Porque a história está sendo apagada. Antigamente, com os livros, pelo menos você guardava o livro e aquilo ficava guardado. Hoje, está reportagens, por exemplo. Você publicava uma reportagem, fechou a edição, foi para a impressão, acabou, você não tem mais o que fazer. Já vai estar na banca. Em casos extremos, conseguiram barrar o caminhão de levar os jornais para a rua. Na Veja. Então ia para casa as pessoas, o que vinha depois? Uma errata. Falou, olha, erramos e tal. Hoje em dia não tem mais, o cara simplesmente vai lá e apaga. Finge que não errou. Não existiu. E eles excluem conteúdos da internet e vai acontecer muito mais. Os repositórios, isso é uma das ferramentas, tá? Não está no estudo, mas adianto para vocês que uma das outras ferramentas do complexo da censura é o apagamento. Eles querem apagar. Hoje, por exemplo, você não consegue mais ver uma página de web, como é que fala? Esqueci. Era como se fosse um retrato temporário de uma página. Como que é o nome disso? O archive. Cache. Não dá mais para você ver o cache. Não se preocupa quando o navegador for copiar, tudo isso vai ficar, essa sua preocupação vai ficar obsoleta. Entendeu? Tipo assim, porque a gente não vai ter mais acesso à fonte primária. Wayback Machine, os Wayback Machines, os arquivadores,
já estão sendo processadas, eles querem derrubar. Então a ideia mesmo é simplesmente fingir que aquele período da história não existiu. Então nós precisamos documentar o máximo possível. Sim. Precisamos documentar o máximo possível o que está acontecendo. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês então um pouquinho do nosso trabalho. Esse foi o nosso relatório do Civilization Works. Tá? Entregamos aqui. O nosso parlamentar está meio triste ali, a cara dele, mas ele estava... Está meio triste, é muito pesado o tema. Isso aqui foi uma denúncia que eu fiz recente, né, sobre o caso dos empresários. Esse caso ainda vai repercutir mais um pouco. Tá? Mostramos que havia fraude. Uma outra ferramenta que não está no estudo também, mas estamos descobrindo a cada dia, são as fraudes processuais. Isso, exatamente. Você estava lá? Não sei. Nesse não. O Fábio Shore... Vários empresários de direita participavam de um grupo, tá? Que era como se fosse um clube. Você participava desse grupo? Dos empresários? Qual é o seu nome? Alex Fontaine. Você está diferente, hein? Na televisão. Televisão emagrece a gente. Basicamente, um infiltrado chamado Lucas Mesquita. Eu descobri que era um chamado Lucas Mesquita. Aí você me perguntou, como é que você descobriu? O Tagliaferro foi lá e mostrou um print do grupo no Senado. Eu fui ver a mensagem. Aí eu fui ver que a primeira mensagem que aparecia lá era desse tal do Lucas. Fui conversar com fontes, consegui acesso ao grupo WhatsApp e vi que a última mensagem do grupo era do Lucas. A primeira e a última era dele. Falei, certeza que esse cara. Falei, quem é esse cara? Pesquisei e descobri que ele hoje trabalha no governo Lula, já esteve infiltrado num outro grupo, que expôs o Sérgio Moro nesse outro grupo, e fez alguns documentários, né, de esquerda. Falei, certeza absoluta que é esse cara. Publicamos aí a história. Juntamos vários indícios, né, são trocentos indícios que deram pra gente 99% de certeza que é esse cara. E tanto é que ele não questionou, então certeza que é ele. E aí, Metrópolis, né, o Guilherme Amado, né, o nosso asset, nosso ativo do Supremo, na imprensa, publicou uma reportagem com base nesses vazamentos, dizendo que eles estavam defendendo o golpe de Estado. Blá, blá. E o Alexandre de Moraes, então, ordenou uma operação policial. Vou fazer uma timeline, eu sou péssimo de memória, mas eu acho que eu vou lembrar. No dia 17 de agosto de 2023, o Guilherme Amado publica essa reportagem. No dia 19, o Alexandre de Moraes ordena a operação contra os empresários. No mesmo dia, e aí, no dia 27, o Tagliaferro estava produzindo um relatório. Então foi publicado no dia 29, no dia 25, a Folha de São Paulo revelou que a única justificativa para a operação policial foi a reportagem do Metrópolis. O Xandão ficou bravíssimo. Por um acaso, quem assinou essa matéria na Folha de São Paulo foi o Fábio Serapião, um dos autores da Vaza Toga, junto com o Glenn Greenwald. O Xandão ficou muito bravo, porque ele gosta muito da Folha de São Paulo. Por isso que mexeu muito com ele a Vaza Toga. E aí ele ordenou, então, que fosse feita um retroativo, né, um relatório retroativo, dizendo, olha, existia um relatório anterior da Polícia Federal. O que eu descobri? Que esse relatório publicado pelo Fábio Shore, ou seja, realizado pelo Fábio Shore, estava retroativo. A data está assinada dia 19, mas o metadado diz que o arquivo foi criado no dia 29. Eu contratei uma perita, e isso foi apresentado lá no Congresso, né, o Marcel Van Hatten, o Esperadinho Amin, Flávio Bolsonaro, Jorge Saif, enfim, todo o restante dos papagaios de pirata aí. E isso aí eles já estão entrando com ação, né, com relação aos inquéritos contra o Bolsonaro. Mas a intenção não era essa, na realidade, a intenção era contar mesmo os fatos do que estava acontecendo, não era gerar esse fato específico, mas acontece. É uma consequência natural, importante do trabalho, que aconteça isso. Poderia acontecer mais, tá? Eu não sei por que eles não fazem tanto isso.
Então nós provamos que havia uma fraude processual, mas é uma fraude diferente. O Tagliaferro tinha apontado uma outra fraude no Senado. Ele disse que o juiz Marco Antônio Vargas, se não me engano, pediu para que ele fizesse... Eu sempre confundo o Ayrton Vieira com o Marco Antônio, mas é um juiz instrutor do Moraes, pediu para ele fazer um relatório, e nesse relatório estava um estudo feito pelo Tagliaferro, e não disse quem foi que fez, e esse estudo foi feito no dia 27, e foi colocado que foi feito antes, no dia 19. Ou seja, para embasar a operação. Foi um estudo retroativo. E a gente viu outras trocentas fraudes cometidas ao longo desse processo. Não só desse, quanto do 8 de janeiro. Né, datas adulteradas, rasuradas, informações que estão no processo depois somem, ou informações que depois aparecem no processo, entre outras coisas. Era só gente dando opinião. Sim. Dizendo que tinha raiva. Era uma bobagem. Ah, ridículo. Mas eles queriam... Isso influenciou, aí eu posso falar, isso influenciou o processo eleitoral. Por quê? Eles eram pessoas com ativo financeiro, que poderiam apoiar o Bolsonaro, mas eram também vozes importantes no debate público. Então, o próprio Luciano Hang tinha milhões de seguidores e um alcance enorme nas redes sociais e foi calado durante todo o período eleitoral por quase 2 anos. Sem justificativa. Não tinha justificativa. Os caras, eu conversei com alguns desses empresários e falaram, chegaram na minha casa com um fuzil e eu ofereci cafezinho para eles. Ele falou, os policiais estavam constrangidos. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo ali. Ele falou, mas o que você vai fazer? Não sei, a gente foi receber uma ordem e a gente precisa... E constrangido ou não, o cara leva o teu computador, teu celular. Aí entra essa parte que eu falei do Phishing Expedition. Agora para e pensa. Vocês... Agora pensa vocês como empresários. Pensa vocês aqui, que alguns aqui são empresários, né? Você tem uma empresa, você tem negócios, você tem segredos industriais e isso é colhido. Isso é usado, isso vai ser usado contra eles. Se não agora, depois. E aí entra a questão do Phishing Expedition. Viemos por isso, mas encontramos isso. Entendeu? Você está falando do Luciano ali para complementar, né? O meu sócio é sobrinho do Luciano. E quando foi barrado nas redes sociais, né, a gente foi conversar com eles, a família e tanta diretoria da Havana agradeceram que cancelaram as redes dele, porque estavam com medo que ele fosse preso. Se não tivesse cancelado, ele teria sido preso. Ia acabar sendo preso. Caramba. Então, assim, essa foi uma das reportagens que fizemos. Esse aqui foi agora, na Vaza Toga 2, né, o Eli apresentando ali. Isso foi muito emocionante esse dia. Esse cara aqui morreu, dias depois, uma semana depois que a gente apresentou isso aqui, ele morreu, o advogado Luiz Felipe, dos presos de 8 de janeiro. Não foi matado, não, ele morreu do coração e tal. Foi muito triste o falecimento dele, mas você vê que muitas coisas estão sumindo também. O tempo é uma luta contra o tempo que nós temos, tá? Você vê essa senhorinha aqui, quanto tempo que ela ainda tem aí, né, de vida. E, para finalizar, está aqui nossa equipe internacional, tá? Todos os colaboradores, está aqui o Mike Benz, o carequinha reluzante, o Marcel Van Hatten, cada um que representa um país, né? Do Brasil está o Cláudio Dantas aqui, com Botox, todo mundo ali, e eu estou aqui, né, do lado da Tcheca, do ladinho da Tcheca e do pessoal aqui do Free Speech Union. Esse aqui, a gente está dentro da Badia de Westminster, a gente esteve lá agora. Esse aqui é um bilionário britânico que apoia movimentos de liberdade de expressão, nunca me deu um centavo, mas aqui ele deixou a gente entrar e tal, foi bem interessante esse dia. Foi chato pra caramba, porque o Cláudio Dantas ficou me enchendo o saco aquele dia, não me deixou nem passear. Mas essa é uma batalha, gente, que é triste por um lado, né, porque a gente está lutando contra o vento, estamos correndo contra o vento, estamos dando murro em ponta de faca, como o Luciano falou, mas eu não tenho outra coisa a não ser fazer isso. Então muita gente pergunta, e vai dar? Quem foi que me perguntou? Foi você, né? E aí, a gente vai conseguir? Todo mundo pergunta, né? A gente vai conseguir? E aí? Eu falo, gente, eu não sei, eu não sou profeta. O que eu posso dizer é o seguinte, eu vou lutar até o fim. É o que eu garanto a briga, não garanto o resultado. E o que eu fiz até hoje,
pessoal sempre fala assim, mas a sua equipe? Eu não tenho equipe, sou eu sozinho. Por enquanto, não está aqui no slide, mas eu vou falar para vocês, eu vou lançar em breve, se Deus quiser, no próximo mês, vou relançar o meu curso de jornalismo. Esse seria o meu legado para o mundo, para eu poder me aposentar e deixar a molecada trabalhando, porque não temos pessoas para trabalhar nessa área. Jornalista... Fala, querido. Termina a tua frase, depois eu só vou dar a pergunta. Nós não temos pessoas capacitadas. Então eu contratei... A única jornalista investigativa da Revista Oeste é minha aluna. Eu formei, mandei para a Oeste. Ou seja, eles ficam pedindo... Raquel. Raquel não, né? Eu mudei o nome dela. É Rachel. Agora é Rachel. Mudei o nome e o sobrenome. Sou chato pra caramba. É a única que tem lá. Na Gazeta do Povo. Tem um ou outro. Tá? Tem um ou outro que eu gosto. Não temos jornalistas investigativos. E eu saí justamente desses veículos da Gazeta por conta disso, porque eles tinham uma visão pequena com relação a esse assunto. Eles não queriam montar, era uma burocracia muito grande e tal, gerou um desconforto interno. Eu saí. Na Oeste, a gente fez tratativas também para criar esse departamento de jornalismo investigativo. Não rolou, porque eles não deram valor para essa área, até porque, como eu disse, eles estão numa zona de conforto, ganhando dinheiro sem precisar fazer jornalismo. Então eu criei a investigação e tenho tido um relativo sucesso utilizando a plataforma do Substack, que é uma newsletter, gera uma retenção, as pessoas têm lido as minhas matérias, têm... como é que se diz? Se tornou uma referência no Brasil em jornalismo investigativo. Isso hoje, Brasil. E em alguns locais do mundo também, vários outros países leem o nosso site. Hoje eu criei uma plataforma em inglês, então todas as nossas reportagens estão sendo traduzidas para o inglês, na realidade não só traduzidas, mas não é interpretadas, adaptadas para o inglês, para o público internacional. E o nosso curso será, então, uma plataforma para a gente crescer. A gente estava falando de negócios aqui, então eu pensei, eu vou falar de juristocracia e os caras querem fazer de negócios, né? Hoje eu não consigo crescer, porque eu contratei uma pessoa, inclusive, eu contratei uma estagiária semana retrasada, fizemos entrevista, dei toda a orientação, ela não conseguiu fazer o trabalho. E era uma pessoa inteligente, com mestrado em química, não era jornalista. Porque ela não fez o meu curso e não sabia o que fazer, ficou perdida. Falei, faz o seguinte, faz o meu curso e depois a gente conversa. Então, hoje eu contratei outra pessoa para trabalhar para mim, vamos ver se vai rolar, mas já chamei jornalistas para trabalhar, jornalistas. Foi o assunto do nosso trio de 4. Nosso trio de 4. Nosso curso vai ser universal, inclusive eu aproveito a oportunidade de convidar o Luciano para falar sobre podcast. Como é que eu estabeleci meu curso? Eu peguei os 4 anos de uma faculdade de comunicação, tirei tudo que não presta, tudo que é militante. Basicamente isso. A gente condensa o curso em mais ou menos 4 semanas. São 4 anos em 4 semanas. Tá? Prático. Tem a parte filosófica? Tem, mas é a parte filosófica de busca da verdade, não é política. Tá? Não é política. É um excelente título para venda mesmo. 4 anos em 4 semanas. Bem muito bom. Sim. A questão dos bastidores, porque para mim é muito grave essa questão do Tarefa. Para mim é mais grave de tudo, aí as informações que ele trouxe. Os bastidores, a impressão que eu tenho, talvez seja deles, é que isso já esfriou e não vai dar em nada. Tá. Os bastidores, o que você tem de informação, isso vai vir à tona mesmo? Bom, vamos... Para mim isso é grave. Não, já veio muita coisa. Na realidade já era para ter parado o país há muito tempo. Tudo que ele revelou ali é absurdo. Mas o Tagliaferro está ficando mais sem opções. Tá? Ele já realmente gastou a maior parte das cartas dele, não tem muito mais que sair daí. Aí entra a minha parte, né, de tirar leite de boi. Né? Então, o Tagliaferro não queria entregar os arquivos... Sim, pode falar. Então, agora uma pergunta. Parece que depois que a Lava Jato foi descriminalizada, o negacionismo do que aconteceu, todos os novos escândalos que aparecem, tem o INSS, tem o Tagliaferro, tem vários outros, parece que é tudo uma fantasia, parece que isso não tem credibilidade. E aí fica, sabe, todo mundo ignora, o Alexandre de Moraes nem acha nada, todo aquele
gabinete do ódio dentro do próprio gabinete do Alexandre de Moraes. O que está acontecendo com a sociedade que não se indigna com mais nada? E assim, essa desmontagem da Lava Jato, parecia que o Lava Jato era uma grande fantasia, agora com a descondenação de vários dentro do processo, as empresas, vai ter, assim, nós vamos nos... Eu me indigno o tempo todo, mas vai ter novos pontos de indignação que vocês mostram assim, a cueca cheia de batom e as pessoas vão exigir, mesmo no INSS, né? Olha a investigação, sou muito amigo do Van Rato, todo mundo que está trabalhando lá. Um habeas corpus atrás do outro, os caras vão lá para não falar nada, ficar quieto. Sim. É uma desmoralização completa, é a institucionalização da impunidade. Sim. O que eu falei? Comenta. Nós ficamos insensíveis, né? A gente ficou dessensibilizado. É igual, eu vejo pessoas que gostam muito desse negócio de true crime, né? Aí começa a ver foto de cadáver, gente sem cabeça, e depois quando ele vê uma pessoa sem cabeça na rua, ele fala, não, tá bom, isso vai dando. E nós estamos assim, dessensibilizados, né? Foi tantos escândalos, com tanta frequência, que a gente banalizou o crime, a corrupção, aquela ideia de... Sim, sim. Então nós temos algumas investigações, a gente tem investigações de andamento, a culpa é do Eli, a gente parou de contar a Vaza Toga 1, 2, 3, 4, a gente parou na 4, então pretendemos publicar a 5 e a 6, na verdade, eu pretendo, se eu estiver vivo, né, até lá, publicar a 5 e a 6, na realidade, essa semana já estou trabalhando nisso, na nossa Vaza Toga 5, resgatando alguns eventos da última eleição. Não vem mais o Tagliaferro já está encerrando a carreira dele, tá? de vazamento de coisas. Ele ainda sabe bastante coisa, mas eu acho que não sai tanto mais coisa daí. Talvez um livro dele saia, não sei. O jornalismo tem a sua sujeira, tá? Fizeram minha caveira nos bastidores. Um veículo jornalístico brasileiro de direita falou muito mal de mim pro Tagliaferro para poder ganhar a confiança dele e obter os arquivos. Conseguiu, fazendo a minha caveira. Então, depois, conversando com o Tagliaferro, consegui esclarecer, expliquei que não tinha nada a ver aquilo que estavam falando sobre mim, né, dizendo que o que... Um veículo? Não, esse caso não vou falar, não. É um veículo? É um veículo de direita que conseguiu os arquivos do Tagliaferro, publicou com base em mentiras sobre mim. E depois esclarecemos e tal, tanto é que eu publiquei Vaza Toga 4 na sequência, com algumas informações do Tagliaferro, mostrando que eu conseguiria seguir o trabalho sem a informação dele. Aquele relatório que eu fiz, a auditoria que eu fiz, né, eu contratei a perícia, ele não me deu nada. Eu descobri quem era o Lucas Mesquita, ele também não me deu nada, ele só mostrou na televisão, com base numa informaçãozinha eu conseguia descobrir. Mas é porque essa é a diferença de quem faz jornalismo e de quem faz divulgação de material. Tá? Sim. Por que a direita briga tanto entre si enquanto a esquerda? Porque a esquerda, ela tem um objetivo em comum. A única coisa que difere um do outro é como eles vão alcançar esse objetivo. O objetivo final é o comunismo. Como vão alcançar? Temos várias maneiras. A direita ela é muito diversa. Né? Você tem liberais, você tem conservadores. E quando veio o governo Bolsonaro, existia uma coalizão de direitas. Os liberais, conservadores, militares, olavetes. E eles começaram uma autofagia por poder. Tinha um alvo único, vamos tirar o PT. E aí se diluiu. Só fazer um comentário sobre a sua pergunta mesmo. Assim, você está falando sobre dessensibilização. Eu estava ouvindo, sei lá, um comentário do Olavo muitos anos atrás. Ele falava isso, que com essa estratégia de ficar chamando o PT de corrupto, como se corrupção fosse o pior problema do PT, seria a coisa mais contraprodutiva possível. Porque, assim, exatamente, você olha para o Senado, para o Congresso, todo mundo é corrupto. Sim. Mas não é todo mundo que apoia a ditadura, que apoia o autoritarismo, que apoia grupo terrorista, que quer implementar o comunismo. Então, assim, sim. Esse é o problema. A gente botou 7 milhões de pessoas na rua para lutar contra a corrupção. Parabéns, é isso que a gente conseguiu. E aí, sensibilizou a ponta. E aí o que o PT fez, falou, o Bolsonaro roubou o relógio, fez não sei o quê, corrupto também. E você não precisa provar, basta acusar. Tipo assim, a partir do momento que você convence que todo mundo é corrupto, que é meio que verdade. Um dos problemas da direita foi achar que colocando o cara no poder, colocando o Bolsonaro no poder,
eles resolviam tudo. Resolve o bolo, não, contra ele. E é exatamente o contrário. Esses milionários, bilionários aí, qual a motivação deles de estar apoiando essas investigações aqui no Brasil? Não, É só porque eles são bons. Não, esse cara aqui, ó, ele financia o evento, que é o Comes e Bebes. Da minha parte, eu nunca ganhei um centavo dele. Tá? A única coisa que eu ganhei dele foi as taças de vinho que eu tomei lá. Ele envia, de vez em quando, algum recurso para o Schellenberg, mas é pouco, tá? O Ben Dilo não se mete em política. Ele só se mete nesse evento, que é um evento pró-liberdade de expressão, tem gente de esquerda aqui no meio. Esse cara aqui, cadê ele? Que tem uma cara de safado. Cadê? Putz, ele não tá aqui, cadê ele? Acho que é esse aqui, ó. É de esquerda. Não, tem uns 3 de esquerda aqui. Acho que é esse cara. Países que a esquerda não está no poder. Que trabalha. Não, ele até tá, mas é um esquerdista pró-liberdade de expressão, né? Não sei onde ele está, até por aí. Enfim, é um cara de esquerda, nem todos aqui são de direita, conservador, temos libertários e tal. Então, não temos financiamento. Então, no meu site, eu vou dizer, quem financiar a investigação? Esse cara aqui. Tem mais aqui assinantes de investigação? Ainda não? Sim. O pessoal do agro, o pessoal da indústria, o pessoal do comércio se unir para fazer uma frente contra tudo isso? Sim, existem algumas iniciativas esparsas. Sim, sim. Mas o que acontece? A juristocracia, uma das ferramentas dela é gerar essa coerção econômica, como eu falei, então gera um medo. Então todos aqueles empresários lá, eu conversei com alguns, cagando de medo, não quer falar nada sobre isso aí, porque, lógico, ele tem famílias que dependem dele. A própria família dele. Cara porque ele curtiu um joinha. Então, assim, inclusive, eu até cheguei a falar numa entrevista, desse grupo participava o Marco Sintra, que era adversário do Bolsonaro na eleição. Como que era um grupo bolsonarista? Sim, sim. Mas a gente sempre pensa... Não, já era candidato. Quando teve a operação, foi durante o período eleitoral. Ele não era mais secretário. Ele era candidato a vice da Soraya. Inclusive no grupo, eu vi as mensagens, né, ele falando que eu sou adversário do Bolsonaro nessa eleição, como que... Vamos continuar no grupo, não vamos sair do grupo. Mas muita gente começou a sair com medo e tal. E o safado do Lucas também saiu, né, escondido. Enfim. Resumo, vamos fazer um resumo aqui que o Luciano já quer me expulsar. Pessoal, precisamos apoiar o jornalismo investigativo, tá? A investigação é uma dessas iniciativas, não é a única. Apesar de investigativo raiz é a investigação, a gente vai lançar esse curso. Temos aqui a parceria com o Free Speech Union, tá? Então precisamos de parceiros, pessoas para apoiar o Free Speech Union. O Michael Schellenberger já se dispôs a dar um aporte inicial, mas ele precisa de parceiros no Brasil para ele não ser uma intervenção estrangeira no país. Então seria os brasileiros pelos brasileiros, tá? Quem quiser apoiar a investigação pode entrar em investigação.com. R$15 por mês, é uma mixaria. Você vai conseguir comprar uma coxinha. É uma coxinha? Um pastel com cana. Pastel de feira. Por que um porquinho? Essa parte é importante. Todo mundo fala assim, um porquinho. Não é a Revolução dos Bichos. O pessoal fala assim, mas por que é porquinho? Eu falo, por que não? Por que não um porquinho? Todo mundo quando escolhe um mascote, escolhe o quê? Um espartano. Escolhe uma águia, escolhe um leão, escolhe um animal nobre. Só que vocês têm que ver... Não. Vocês têm que ver que não são apenas os animais nobres que podem fazer grandes coisas. Quem sou eu? Sou um cara que veio do nada, do interior de São Paulo, estudou a vida toda em escola pública, passou fome na infância, uma mãe alcoólatra, um pai que foi comprar cigarro e não voltou mesmo sem fumar, sozinho, sem nada, com um computador velho, e fiz um monte de coisa. A gente conseguiu criar um movimento mundial em prol da liberdade de expressão, conseguimos dar a primeira porrada na juristocracia, sendo um porquinho. Então, o porquinho, ele é um lembrete, para mim, de humildade, para lembrar que eu não sou ninguém, cara. Não sou ninguém. E eu sei disso. E eu preciso lembrar sempre disso. Porque às vezes a gente acaba se iludindo, achando que, não, porque eu sou um jornalista, você põe aquele terno.
lembra que não sou eu, é a situação, é o trabalho que está sendo feito. Não é eu como pessoa, como CPF, como personalidade, mas como uma espécie de entidade que está trabalhando em prol da verdade. Então o porquinho é um lembrete para que eu me lembre quem eu sou e para onde eu vou. Vou me tocar aqui agora. Sim. Opa, Seu Dom Quixote. Dom Quixote, né? O cara que luta contra os moinhos aí, mas que precisa continuar essa luta aí. Cadê a nossa foto? Cadê a foto? Gostaram? Muito. Dom Quixote. É um privilégio esse Sancho Panza. Dom Quixote e Sancho Panza. É um privilégio esse bastidor aqui, viu? Murchar a barriga. Uma característica que eu vejo do Brasil Paralelo, e ele e outros que fazem trabalho parecido, a Paula Schmidt, é a coragem que vocês têm. Né? Então, isso aí tem que tirar o chapéu. Né? Murcha a pança. Vai lá. Tira foto aqui. Foto? Você também, velho. Deixa eu ficar quietinho. Das virtudes cardinais. Pronto. Obrigado. Pessoal, 5 minutos para xixi. E aí, foi? Firme? Agora vai contratar alguém, né? Vamos contratar alguém, vamos contratar. Feliz de saber que tem gente